Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa, como você sabe, da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. E nesses tempos de isolamento social, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, que nos brinda com mais 2 programas excelentes sobre reforma tributária, tanto em nível estadual quanto em nível federal. Assunto extremamente importante que está sendo muito discutido na atualidade. No plano estadual, estaremos conversando com o secretário da Fazenda do Estado, Marco Antônio dos Santos, que vai nos relatar os principais pontos da proposta enviada pelo governo Leite para a Assembleia Legislativa da Reforma Tributária Estadual. Quanto à reforma tributária federal, estaremos conversando com a professora da URGS, Rosa Chiesa, professora de Economia, que tem grande conhecimento, grande experiência na área tributária e de finanças públicas no Brasil. Então não perca, um excelente programa, tenho certeza que você vai aprender muito, você que quer ficar por dentro desses 2 assuntos, fique conosco. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, participar das nossas redes sociais. Se você é novo por aqui no YouTube, clique no sininho para ativar as notificações, se inscreva no nosso canal, nós seremos muito gratos a você por esse auxílio. Bom programa, até breve! Bom, vamos entrando então para a nossa pauta de hoje, aqui já trazendo para o nosso programa e para a nossa live a professora Rosa Ângela Chiesa, que já está conosco aqui mais uma vez. Bem-vinda, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Everton. Prazer, Lac. Estamos à disposição. Nós que agradecemos. A professora que retorna aqui no nosso programa agora no horário novo, né? 13h. Na vez anterior era o meio-dia. Aí teve essa pequena alteração. Assim, inclusive, a gente está estudando, vendo se os nossos ouvintes, né? Se o pessoal que nos acompanha está gostando desse horário novo aí, quem está nos acompanhando aqui, a Lia Rocha, o pessoal que está de outras redes também nos acompanhando hoje, o Twist. Estamos transmitindo em mais de uma rede. Hoje não é só o Facebook, não é só o YouTube também, e o pessoal está aqui nos acompanhando, vendo o que é esse programa lá, o que é o RS em Pauta, né? Um programa que discute as principais pautas do Rio Grande do Sul e do Brasil, e hoje é uma das pautas mais importantes que a professora Rosa está aqui para nos esclarecer, que é a reforma tributária federal. O quão importante e quão necessárias são, professora, essas reformas, tanto a federal quanto a estadual neste momento? Sim, Everton, o tema da reforma tributária, ele é tão importante, desculpe, que ele está na pauta praticamente nos últimos 10, 20, 30 anos, né? E isso mostra que as reformas tributárias que são necessárias efetivamente não foram efetivadas. Então, assim, para a gente falar um pouco antes do que está em tramitação no Brasil em termos de reforma tributária, o que nós temos, antes de falar especificamente qual é a reforma tributária que o Brasil precisa, né? Diante da atual crise que nós estamos nos encontrando, e essa crise, ela não é uma crise, né, similar ao que nós tivemos nos anos 80, mas que o Banco Mundial, a OCDE, a própria CEPAL, um conjunto de instituições, né, órgãos de instituições de pesquisa estimam que essa crise ela é mais profunda do que a crise de 29 ou da própria crise do pós-guerra. E, portanto, se a gente olhar a América Latina, a CEPAL coloca que a crise, veja, a queda do PIB na América Latina em 29 foi 5%. A previsão de queda do PIB no Brasil é 11% nessa crise. Então, certamente, né, considerando esses aspectos, eu vou falar daqui a pouco qual é a proposta de reforma tributária que o Brasil precisa, na minha opinião, e de um conjunto de instituições. Mas, assim, para o ouvinte, para o telespectador entender, nós temos no Brasil hoje 3 propostas, digamos assim. Nós temos a proposta de reforma, de emenda constitucional, que é a 45, e que ela está na Câmara dos Deputados. A ela, eu já vou falar, existe uma emenda substitutiva, ou seja, para ser substituída por uma proposta de reforma tributária solidária, que eu vou falar rapidamente. Nós temos a proposta de emenda constitucional 110, que está no Senado, e nós temos a proposta do governo, então, que é o PL 3887 de 2020.
Se nós colocarmos, assim, fazendo uma rápida comparação entre as propostas, né, e já apontando muito mais o que elas têm de similar, tanto a PEC, né, que significa Proposta de Emenda Constitucional, a 45 e a 110, elas têm em comum, né, alterações na base de incidência sobre consumo. Elas não tocam na renda e elas não tocam em tributos que incidem sobre propriedade. E elas estão muito mais focadas na eficiência e na simplificação do que no tema da redução de desigualdades. E isso, por si só, é um problema, porque enquanto os países, né, hoje desenvolvidos fizeram tributação progressiva no pós-crise de 30, no pós-crise da Segunda Guerra, né, nós não fizemos, e nem hoje nossas propostas que estão em tramitação, e tampouco a proposta do governo, incorpora propostas que incidam sobre propriedade, né, propriedade, como, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, ou tributação sobre a renda, por exemplo, né, que são tributos muito importantes que têm a função de redução de desigualdade. Da mesma maneira, a proposta do governo, o PL 3887, ele vai fazer a unificação do PIS e do COFINS, assim como a 45 e a 110 propunham unificação de tributos, né? A PEC 45 unifica 5 tributos e a PEC 110 unifica 9 tributos. Ao fim e ao cabo, todas elas estão tratando de simplificação. É importante que se diga que a simplificação tributária, ela é necessária, porém ela é insuficiente, né? Eu só queria dizer para vocês que aquele estudo que o FMI fez, agora fiquei na dúvida se foi o FMI ou foi o Banco Mundial, que fez, né, colocando o número de horas gastas, mais de 1.000 horas que as empresas gastavam para apurar seus tributos. Só queria dizer que o economista se demitiu em função de ter assumido que havia um equívoco naquele relatório. E tampouco as duas propostas, tanto a proposta 45 como a 110, se nós olharmos no detalhe o que elas propõem e como que seria feita a partilha desses tributos e como as esferas subnacionais teriam que arrecadar, ou seja, cada um teria uma parcela definida na sua alíquota, há uma certa dúvida se essas propostas, de fato, elas simplificariam o sistema tributário, cujo objeto é, digamos assim, a centralidade dessas propostas. A proposta do governo é mais grave, porque ela ataca apenas 2 impostos, que são impostos indiretos, foca na simplificação e vai colocar como alíquota de 12%, né, na primeira etapa, e isso significa dizer que alguns setores de serviços terão uma alíquota mais alta e outros serão beneficiados como os serviços financeiros. E com um agravante que vai fazer com que livros, por exemplo, sejam tributados, né? A imunidade dos livros, ela existe no Brasil desde 1945, desde quando o Jorge Amado era deputado federal. Vejam que essa questão não há um movimento para cumprir o artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, que é crime de responsabilidade fiscal o ente, né, estará cometendo crime de responsabilidade fiscal o ente que não instituir, cobrar e arrecadar os tributos de sua competência. Pois bem, a Constituição Federal de 1988 dá competência à União à cobrança do imposto sobre grandes fortunas, né? Então, nós não vemos sequer, né, uma preocupação nessa proposta em tributar iates, jatinhos, mas com tributação sobre o livro. Então, de fato, essa proposta, além de ser incompleta, né, ela vai aprofundar a desigualdade. A senhora disse que a simplificação ela é importante, mas não é a mais importante. O que seria mais importante do que a simplificação na reforma? Pois bem, então, se a gente for olhar os dados hoje no Brasil, Everton, nós vamos ver que, olhando para a experiência internacional, o total de tributos que o Brasil arrecada hoje em torno de... Vamos pegar os Estados Unidos.
torno de 60% do que os Estados Unidos arrecadam são impostos que incidem sobre renda e propriedade. O restante é consumo. E o que nós temos no Brasil? Nós temos uma inversão. Praticamente nós temos 50% que incide sobre consumo, né, em torno de 25% que vai incidir sobre a folha e serviços, mas esse item está mais ou menos equivalente ao que é os países desenvolvidos, e uma parcela muito pequena de tributos que incidem sobre renda e propriedade. Desde 1995, com a isenção sobre lucros e dividendos no imposto de renda da pessoa física, desde a falta de atualização da nossa tabela do imposto de renda da pessoa física, né? O fato de não tributar IATs e PVA, a mesma coisa, por exemplo, o ITCD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes e Doações, nos Estados Unidos, a maior alíquota é a alíquota de 45%. O Código Tributário Brasileiro estabelece 8%, né? Então, veja que nós estamos, eu sempre gosto de falar aquele exemplo do cidadão que vai comprar imposto, vai fazer compras em Miami, mas ele quer pagar os tributos sobre consumo nos Estados Unidos e pagar sobre propriedade e renda. Esse é o melhor dos mundos, né? Porque, na verdade, nos Estados Unidos a tributação sobre consumo é baixa e sobre propriedade e renda é alta. E, ao fim e ao cabo, essa é um pouco a proposta que está embutida na chamada Reforma Tributária Solidária, que é um estudo que foi feito em 2017, está aqui o livro, né? Eu quero mostrar para vocês, não sei se dá para ver, é um livro de quase 1000 páginas, né? E que ele foi produzido, né, por mais de 40 especialistas. Eu contribuí no imposto de renda, no estudo do imposto de renda da pessoa física, e que ele vai mostrar, né, quais são digamos assim, as fragilidades que o sistema tributário brasileiro tem, e aqui ele vai mostrar cada um dos impostos, seus detalhes, né? E a reforma tributária solidária, então, que já está lá como uma emenda substitutiva, ela está na Câmara dos Deputados como emenda substitutiva 178, que teve o apoio de mais de 200 deputados, ela vai prever, na minha avaliação, as mudanças que o Estado brasileiro necessita, que é a implementação de um sistema tributário progressivo, que incorpore, né, ou que amplie o nosso orçamento da Seguridade Social, da saúde, assistência e previdência, que, ao mesmo tempo, também ela vai simplificar, porque essa proposta de reforma tributária solidária, ela prevê uma pequena redução também sobre a folha de pagamento, a parte patronal da folha de pagamento, se alinhando mais ou menos com o peso que os países desenvolvidos, os países da OCDE têm. A OCDE é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, digamos, os países mais desenvolvidos do mundo, principalmente, e ela também vai, né, ter propostas em relação ao tema ambiental. Veja que nós estamos falando lá de 2017, nós estamos em 2020, né, em 2020 muitos autores estão colocando o tema, né, da questão ambiental, como ela está relacionada com a atual crise. Então, a reforma de reforma tributária solidária, ela está na proposta, nessa emenda substitutiva 178, e ela tem como proposta, né, depois eu vou trabalhar um pouco mais a proposta mais recente, mas focar principalmente para o imposto de renda da pessoa física, porque a literatura internacional, os teóricos da tributação, seja a teoria de tributação equitativa, a ótima, ou a própria tributação ecológica, né, os teóricos da tributação equitativa colocam que o imposto de renda é o imposto mais importante para atender o princípio da capacidade de pagamento do contribuinte, que está na nossa Constituição brasileira. Né? Também eles vão colocar, por exemplo, os teóricos da tributação ótima, que defendiam lá nos anos 70 que deveria se tributar menos os detentores de rendas mais altas, porque eles iam aumentar o investimento. Os mesmos autores republicam as suas visões agora, e eles vão dizer que não, que aquela visão
ela gerou uma profunda desigualdade, inclusive nos Estados Unidos até os anos 80, a maior alíquota do imposto de renda era de 80%, depois reduziu, e agora o mundo todo está retomando. Ou seja, os próprios teóricos dessa visão de que tinha que tributar menos os mais ricos, porque eram eles que investiam, voltaram atrás e mostraram isso não significou aumento de investimento, pelo contrário, aumentou a desigualdade. Então, professora, na prática deu para ver que não funcionou, então precisava realmente de uma revisão. E quem está dizendo isso são os defensores dessa visão, lá do passado, são os mesmos autores. Eu vou passar para o LAC aqui, que ele está querendo fazer uma pergunta, mas depois eu vou querer que a senhora fale mais um pouquinho sobre essa comparação com os Estados Unidos, né? Normalmente as pessoas falam que a nossa tributação, a nossa carga tributária aqui é muito alta e citam os Estados Unidos. Eu queria depois lhe perguntar se os Estados Unidos eles têm mais justiça fiscal e eles são mais distributivos em relação à forma de tributação deles. Mas antes disso, eu deixo o LAC encaminhar a pergunta. Sim, professora, a senhora abriu a sua manifestação dizendo que, neste momento, será que este seria o momento, no meio de uma pandemia, de uma crise desse tamanho, né? Nós discutimos a reforma tributária nacional, né? Eu gostaria de lhe ouvir, porque me parece que, justamente nesse momento, há uma hegemonia do pensamento empresarial no Congresso e na grande mídia, que é quem sustenta a opinião, né? Sobre a austeridade fiscal. Tudo é austeridade fiscal e não há nenhum espaço para redistribuição de renda via reforma tributária. Que eu gostaria de lhe ouvir isso, a esse respeito. Sim, Lac. Por isso que eu queria falar, além do que eu fiz um breve comentário sobre as propostas de emendas ou propostas de reformas que estão no Congresso Nacional, no Senado e Câmara, inclusive a reforma tributária solidária como uma substitutiva, eu queria dizer que o atual momento, que é, se a gente olhar exclusivamente para o caso brasileiro, o que nós estamos identificando? Uma brutal queda na arrecadação, em função do queda do nível de atividade econômica provocado pela crise sanitária, e, ao mesmo tempo, um aumento de gastos por uma decisão do Estado. Bom, nós vamos salvar os brasileiros ou nós vamos deixar morrer os brasileiros? Então, é óbvio que nós estamos vendo um aumento do desequilíbrio fiscal. E o debate que está presente hoje, diga-se de passagem, o Brasil é o único país no mundo que ainda se coloca na agenda o tema da austeridade fiscal, do corte de gastos. É algo completamente anacrônico, fora do seu tempo. Até o FMI já tem posições contrárias e todos os países do mundo estão fazendo a agenda oposta. Então, não há como o Brasil seguir com essa visão, tampouco os autores, né, os defensores dessa visão vão dizer que a razão dívida PIB vai crescer. Sim, vai crescer no Brasil, vai crescer no mundo. Não existe uma visão nem teórica, nem histórica de que a relação dívida-PIB não pode passar de X%, ou 80%, ou 90%, ou 100%. Tem países com uma relação dívida-PIB mais de 100% e, portanto, estão endividados com as suas próprias moedas. O caso brasileiro é a estimativa de que nós chegamos no final do ano em torno de 90% do PIB. Mas o nosso endividamento ele é fruto da nossa própria moeda. Então, sem dúvida alguma, né, e agora eu queria falar que o momento de crise ele é profundo, porque nós temos, né, em torno de, considerando o desemprego, o desalento, em torno de 30 milhões de desempregados. Na última pesquisa do IBGE, nós vimos que foram destruídos 9 milhões de empregos no Brasil. Né, e não há perspectiva, não há possibilidade de retomada de crescimento da economia sem que se haja o braço do Estado, um lado pelo gasto e o outro lado pela tributação. Por isso que existe esse estudo, né, que eu queria falar para vocês, que é de um grupo de várias instituições, né, a Anfip, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, o FENAFisco, o Instituto Justiça Fiscal, que tem uma proposta que chama Medidas Urgentes para Enfrentar a Conjuntura de Crise. Uma coisa é tratar a reforma tributária do ponto de vista estrutural. Por exemplo, se a gente for olhar lá na PEC 45 e a 110, elas colocam 50 anos para fazer a transição na partilha entre União, Estados e municípios. E a PEC 110 coloca 10 anos. Ora,
no atual momento que nós estamos vivendo, nós temos que tratar o hoje, não os 50 anos, daqui a 50 anos, onde nenhum de nós certamente estará vivo. Né? Então, essa proposta ela é realmente uma proposta emergencial, né, que leva em conta a crise sanitária da Covid, que leva em conta a profunda recessão econômica que nós estamos vivendo, e também leva em conta que nós não fizemos o tema de casa, e esse sim é o tema de casa, né, da reforma tributária progressiva. Não fizemos isso nem na Constituição de 1988, né, onde nós construímos um Estado social, e, naquele momento, nós não implementamos a tributação progressiva. Pelo contrário, a tabela do imposto de renda da pessoa física em 88 tinha 7 faixas. E a alíquota mais alta era 45%. Em 89, ela foi reduzida para 2 faixas, uma alíquota de 25%. Ou seja, foi uma orientação do próprio Fundo Monetário Internacional nesse período, né, e já tinha, enquanto nós criamos a nossa Constituição, já tinha uma visão de Estado neoliberal. Então, nós não fizemos nem no pós-guerra, não fizemos nem na Constituição de 88, quiçá nessa profunda crise que nós estamos vivendo, cuja desigualdade aumenta, a pobreza aumenta, nós possamos construir essa proposta de reforma tributária solidária. Né? Professor, e é preciso... deixa eu lhe interromper um minutinho aqui. Eu peço desculpa, eu sei que a senhora está no pensamento, mas a gente precisa trazer aqui também algumas perguntas que estão chegando, né, do pessoal que nos acompanha, então faz parte. O João Pedro Casarotto, ele pergunta assim, como a senhora vê a centralização tributária na mão da União, né, nas mãos da União, que ficará ainda mais acentuada com as PECs 45 e 110, segundo ele? Sem dúvida alguma, a centralização tributária nas mãos da União, ela fragiliza ainda mais o nosso atual pacto federativo. Né? E nós é só acompanhar o atual governo como ele tem tratado os entes, né, que eventualmente têm uma posição político-partidária distinta do governo. Então, de fato, vai contribuir negativamente. Por isso que a proposta de reforma, essa proposta de tributar os super ricos, vai levar em consideração, são 8 medidas, né, que eu queria falar rapidamente para vocês, mas focar principalmente na correção das distorções do imposto de renda da pessoa física, que vai possibilitar um aumento de arrecadação e que essa arrecadação também vai contribuir com os orçamentos dos estados e dos municípios, porque o Fundo de Participação dos Municípios ele é composto, né, por uma parcela do imposto, além do IPI, mas uma parcela do imposto de renda da pessoa física. Então, qual que é a proposta, né, de reforma tributária? E eu sugiro aos ouvintes, aos telespectadores que busquem esse documento, ele está disponível em várias plataformas. Uma delas é o que é corrigir as distorções do imposto de renda da pessoa física. Eu tenho certeza lá que, Everton, que se o cidadão brasileiro soubesse, né, que quem recebe até 5 salários mínimos, em torno de R$5.000, está pagando uma alíquota efetiva, uma alíquota média de imposto de renda da pessoa física equivalente, similar, a quem recebe 240 salários mínimos por mês. Não é possível que uma sociedade, né, tolere esse tipo de tributação. Ela só tolera porque ela desconhece como as características principais de cada um dos tributos. Por isso que nós temos um curso de Educação Fiscal e Cidadania, que ocorre na URGS, com a parceria, né, federal, estadual e municipal, justamente para desmistificar e mostrar, né, as características dos impostos no Brasil. Além da gente ter essa injustiça no imposto de renda, veja, quem fala do princípio da solidariedade é a Constituição de 1988. Quem fala do princípio da solidariedade ou a capacidade de pagamento é a Constituição de 1988. Nada disso é cumprido. Nem a Lei de Responsabilidade Fiscal é cumprida no seu artigo 11. Né? Ou seja, o parlamento brasileiro está cometendo crime de responsabilidade fiscal ao não instituir e efetivar a cobrança de um imposto sobre grandes fortunas. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na lei, no artigo 11. Então, a proposta...
Esse tema nos parece muito evidente aqui no nosso âmbito aqui da rádio, porque a gente trabalha com esse tema há bastante tempo, né, lá que é um dos propósitos, inclusive, principais da RS Rádio, é trabalhar com a questão tributária, desmistificar o tributês, como a gente fala aqui. Mas concordo plenamente com a senhora de que a população ela não sabe o quanto ela é tributada e acaba, de certa forma, inclusive apoiando as políticas tributárias e fiscais que são contra elas mesmas. Como comenta aqui o Vicente Busatti, que é auditor fiscal, diretor do Sindifisco, também, ele diz que as reformas que muitos pregam é buscar benefício público para si e não para que o país cresça e se desenvolva. Inclusive, nós já estamos vendo aqui, trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, um pouco na reforma estadual, a pressão que já está tendo sobre o texto inicial de alguns setores que ninguém quer perder, ninguém quer abrir mão ou contribuir um pouco mais, como no caso aqui do Rio Grande do Sul, o setor de refrigerantes, né, de bebidas adoçadas, como chamam, que já chegou e pressionou o governo para mudar a alíquota da proposta inicial que saiu da Secretaria da Fazenda. Então, como diz o Vicente Busatti, ninguém quer abrir mão para que a gente possa, o nosso país possa ter uma maior distribuição de renda, né, uma vida melhor para todos, como bem a senhora levantou aí. E esse é o papel da nossa rádio, né? Por isso a gente traz especialistas como a senhora, né, que já participa das aulas na universidade, do Instituto Justiça Fiscal, que abrem esses cursos aí para que as pessoas possam participar e esclarecer um pouco mais também. Aproveito e já faço a pergunta. Esse curso que a senhora fala, aí do Instituto Justiça Fiscal, ele é aberto à população? Como é que faz quem quiser se inscrever? Sim, ele é um curso que é aberto à população em geral, nem há nenhum pré-requisito, e este ano, de 2020, nós estamos ofertando o curso de forma remota, né? Então, ele já está em andamento, nós temos em torno de 600 alunos do Brasil inteiro, né? E esse é um curso que começou em 2015, né? Nós já temos um livro que nós... Inclusive, o livro Educação Fiscal e Cidadania, é um resumo de nossas aulas. É só escrever esse nome e colocar URGS. É um livro que ele está disponível para qualquer cidadão, assim como todos os outros estudos, como esse aqui que eu mostrei da Reforma Tributária Solidária, todos eles estão disponíveis em meio eletrônico. E esse curso tem como objetivo nada mais do que mostrar que para que o cidadão seja efetivamente cidadão, ele precisa ter informações na mão. Voltando para o imposto de renda da pessoa física, que eu estava falando antes, veja, desde 1995, as rendas advindas de lucros e dividendos, elas estão isentas do imposto de renda. O que significa isso? Numa linguagem bem simples, né? Significa dizer que se eu tenho uma pessoa, a Rosa professora, e a Rosa que vive de lucros distribuídos, se a Rosa professora recebe 10 mil, a sua renda ela incide sobre a alíquota marginal de 27,5%. Mas a Rosa que vive de lucros distribuídos de sua família, que tem empresa, enfim, ela não paga um centavo do imposto de renda da pessoa física. E essa isenção é algo também anacrônico. Quem é que no mundo faz isso? Só o Brasil e a Estônia. Então, a proposta é essa de tributários super ricos, né? O título é esse, mas veja que existe eu estou falando de duas pessoas, a Rosa 1 e a Rosa 2, que recebem a mesma renda. Uma incide 27,5% e a outra incide 0%, é inaceitável. Né? Inaceitável num país democrático. Então, além disso, essa proposta de imposto de renda, que é um imposto muito importante, né, para atender a capacidade contributiva, e ele tem uma grande potencialidade, nossos estudos mostram que, corrigindo a atual tabela, veja, se nós elevarmos a faixa de isenção para 3 salários mínimos, não é muito, porque hoje a isenção está mais ou menos 2 salários mínimos. Se nós elevarmos uma faixa de isenção para 3 salários mínimos e colocarmos a nossa tabela de imposto de renda com 7 faixas, como era antes da Constituição de 88, e com alíquotas que vão até 45%, né, nós conseguiríamos só na primeira, depois eu vou falar um pouco mais, mas isso possibilitaria um acréscimo de arrecadação de 158 bilhões por ano. É mais ou menos o orçamento da saúde, né, o total do orçamento da saúde. Mas o mais importante, né, porque é importante entender que a redução das desigualdades ela é fundamental
para a retomada do crescimento econômico, né? E só o exemplo de ampliar um salário mínimo, a faixa de isenção do imposto de renda, nós teríamos hoje 11 milhões de pessoas beneficiadas, porque nós estamos mais ou menos em torno de 30 milhões de brasileiros que declaram imposto de renda da pessoa física. Só essa mudança beneficiaria 11 milhões de pessoas, ou seja, que deixariam de pagar imposto de renda da pessoa física. E isso significa dizer que nós teríamos, da base de cálculo, 16 bilhões de reais, ou seja, essas pessoas teriam um aumento, uma renda disponível para elas irem ao consumo de 16 bilhões. Obviamente, né, que para que a proposta resulte, né, numa desoneração das faixas de renda mais baixas e resulte num aumento da arrecadação, tem um aumento do topo. E aí nós estamos propondo quem é que pagaria mais imposto de renda da pessoa física no Brasil, sobretudo aquela alíquota lá de 45%, apenas 0,028% da população brasileira, ou seja, apenas 59 mil pessoas. Ou seja, nós estamos falando de 200 milhões de brasileiros, menos 59 mil de um lado, e os 59 mil de outro. Então, me parece que, de fato, o que nós precisamos, por isso que eu queria elogiar o trabalho de vocês, é, de fato, abrir mais espaços para que a gente possa mostrar o quão injusto é o sistema tributário brasileiro, né? E só se nós formos ver essa proposta que nós estamos de alíquota, que nós estamos propondo de 45%, né? Nós vamos ver que o Chile é 40%, né? Então, nós temos aqui é o melhor dos mundos para não se pagar imposto, né? Porque Maravilha. Quem tem alta renda e propriedade paga muito pouco e vai comprar fora, e os contribuintes de menor renda acabam tendo uma alíquota, por exemplo, uma carga tributária de aproximadamente quase 50%. Quase um paraíso fiscal, né, professora? Quase um paraíso fiscal. Por quê? Porque o contribuinte que recebe até 2 salários mínimos, aonde ele gasta a sua renda? Ele gasta no consumo. E como a maior parte dos impostos do Brasil, que o Brasil arrecada são tributos que incidem sobre o consumo, praticamente quase 50% da sua renda é tributo. Ao passo que aquele contribuinte que tem uma renda superior, ele tem uma carga tributária em torno de 29%, 30%, porque ele destina menos da sua renda para o consumo. E é da sua renda acumulada que ele vai gerar patrimônio e renda, que são subtributados no Brasil. Então, dentro dessa proposta de tributar os super ricos... Com certa injustiça fiscal, né, professora? Eu vou trazer aqui, ó, tem um comentário do Celso Magliani, né, presidente do Sindifisco e diretor da FENAFISCO. Ele tem uma informação aqui para trazer para nós, que eu acho que a senhora vai gostar também, mas antes disso, deixa eu passar para o Lac, que quer lhe fazer uma pergunta. Vai, Lac. Professora, eu acho que, diante de todo esse cenário, o melhor era, e talvez a gente venha dar sorte, não haver reforma tributária neste momento, porque diante desse clima no Brasil neoliberal, dominado totalmente por questões de austeridade, nós não vamos conseguir fazer nada, talvez vamos até piorar a situação atual. Eu acho que vamos dar sorte, porque a pandemia e a crise não vão permitir que, pelo menos esse ano, ela não caminhe. Lá que eu diria que a crise traz oportunidades. Assim como os países desenvolvidos fizeram da crise de 30 oportunidades, né? Inclusive para salvar o capitalismo, de ampliação de gastos, de fazer reforma tributária progressiva, eu sou uma otimista, apesar de realista também. Então, espero que o Brasil aproveite essa oportunidade de crise, né, para que nós possamos fazer uma reforma tributária progressiva. Essa proposta de medidas urgentes, veja, são medidas urgentes, não significa que nós vamos, né, deixar de discutir mais tarde aquelas propostas que estão lá. Nós precisamos solucionar o problema hoje do Brasil. Né? Nós temos um problema que está, né, gravíssimo, que nós estamos enfrentando, e que nós temos uma possibilidade, inclusive das 8 propostas, né, de tributar os super ricos, nós vamos ver que apenas uma delas precisaria de emenda constitucional, as demais são leis ordinárias. Né? E essa discussão, ela já vem sendo feita nas
várias centrais sindicais de trabalhadores, pela FENAFISCO, Sindifisco, ANFIP, JF, estamos discutindo na universidade, nós estamos falando dela aqui, se der eu falo um pouquinho mais do que está sendo proposto sobre o imposto sobre grandes fortunas, que é outro, né? Vejam, se diz que todo o debate, né? A minha tese de doutorado foi sobre lei de responsabilidade fiscal, e agora, quando se aprovou o decreto de calamidade pública para poder flexibilizar o cumprimento das normas da lei de responsabilidade fiscal, né? A maior parte dos discursos dizia o seguinte, que não se poderia descumprir a lei. Portanto, eu quero lhe dizer para os senhores que a lei já vem sendo descumprida desde 2000. Mas quais os artigos da lei de responsabilidade fiscal vêm sendo descumpridas? O artigo 11, né? Porque nós temos hoje, inclusive, municípios no Brasil inteiro que não cobram IPTU, não é o caso aqui do Rio Grande do Sul, e o imposto sobre grandes fortunas, que está dito na Constituição que é competência da União, que a União até hoje não instituiu. E há segundo essa proposta de reforma tributária, as medidas urgentes, a proposta seria tributar patrimônios acima de 10 milhões de reais, queria saber se tem algum ouvinte que faz parte desse grupo, e com alíquotas muito módicas, ou seja, acima de 10 milhões, 0,5%, né, de 10 milhões a 41%, e acima de 40 milhões, 1,5%. Isso permitiria uma arrecadação de 40 bilhões por ano. Veja, a lei não vem sendo descumprida no artigo 11 desde 2000. São 20 anos, multiplique 20 sobre 40. O que o Estado brasileiro deixou de arrecadar se transformou em patrimônio privado, cujo patrimônio privado é subtributado no Brasil, né? Comparativamente aos Estados Unidos, comparativamente, inclusive, a alguns casos com o próprio Argentina e o Chile, e também, obviamente, em relação aos países desenvolvidos. Mas essa proposta, ela também propõe reduzir a tributação, isentar de imposto de renda, desonerar ainda mais o simples, né? Porque hoje nós temos em torno de 70 milhões, né, se eu não me falha a memória aqui, do simples, número de empresas que eu peguei os dados aqui, mas em torno de 70 milhões, 70% das empresas no Brasil estão no Simples. Elas representam mais ou menos, elas empregam 12 milhões de trabalhadores, mais ou menos em torno de quase 30% da força de trabalho. Então, também está propondo aí uma redução, e as empresas do Simples que faturam até 360 mil por ano, uma redução de alíquotas de até 60%. Então, tem toda uma proposta com o objetivo de estimular, né, o consumo agregado, estimular as empresas, porque reduzir o imposto, né, o imposto indireto, né, ele aumenta a competitividade das empresas, e, por outro lado, ele também foca numa centralidade na redução de desigualdades. Então, realmente, são 8 propostas que incorporam, inclusive, o tema do Pacto Federativo, porque como nós estamos propondo essa alteração na tabela do imposto de renda da pessoa física, e que vai resultar num acréscimo significativo, né, pelos nossos cálculos, de 158 bilhões de reais por ano, toda a proposta representa 290 bilhões de reais por ano. Vejo que é um montante significativo, mexendo principalmente em imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas. E a proposta de alterar também o imposto sobre transmissão de causas e doações, que é um imposto de competência dos estados, mas a nossa proposta de que faça uma alteração no Código Tributário para possibilitar a ampliação da maior alíquota, que hoje no Brasil é de 8%, né? É o que diz o nosso Código Tributário Nacional, e a nossa proposta é que nós possamos, né, fazer essa alteração e abra espaço para que os estados possam cobrir, estabelecer uma alíquota máxima de 30% e uma alíquota mínima de 8%, como é hoje. Ou seja,
e também que se estabeleça alíquotas de progressividade tributária. Como eu disse para vocês, a média do imposto de transmissão de causas, mortes e doação, no mundo ela é de 35%. Nos Estados Unidos ela é de 40%. Nos Estados Unidos ela é tão alta que as grandes famílias ricas, elas criam as suas fundações Rockefeller e assim por diante, né? Então, de fato, também tem essa proposta de poder contribuir com a redução das desigualdades, enfim, digamos, restabelecer. O Manuel Bonfim, ele tem um livro chamado América Latina, que foi publicado em 1907. E neste livro ele coloca que um dos problemas, né, na América Latina, no Brasil, no caso do Brasil, ele diz, naquele ano, naquele período, o Brasil tinha do total da arrecadação, 77% era de impostos que incidiam sobre consumo. Se nós olharmos hoje, segue o mesmo valor. É 50% consumo, e nós considerarmos 25% sobre folha, ou seja, retirar propriedade e renda não fecha 25%, ou seja, é um pouquinho mais de 75% são impostos que incidem sobre consumo. Ou seja, nós temos a mudança no Brasil, uma mudança que não muda. E trabalhar questões, né, estruturais são fundamentais. Mas considerando a crise, o momento de crise, que é uma crise conjuntural, é muito, veja, alterar, trabalhar no imposto sobre grandes fortunas, trabalhar com o imposto de renda da pessoa física, além de ser possível ser feito através de leis ordinárias, né, teria um impacto do ponto de vista da arrecadação super importante, né? Inclusive contribuindo, em alguma maneira, para aqueles que defendem a austeridade, que o tema da austeridade está fora do seu tempo. Este é o momento. Vamos chamar aqui o secretário, então. Olá, secretário Marco Aurélio, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Everton. Boa tarde, Lac, e a todos que estão nos acompanhando. Muito boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos a sua gentileza de participar conosco aí para esclarecer a nossa audiência sobre essa reforma, né, tão importante, este momento de discutir. Este é o momento de discutir a reforma, né? Depois que passar, passou, ou se não passar, também podemos vir a lamentar. Enfim, temos que debater a proposta. E esta proposta, secretário, ela está sendo analisada no Parlamento Gaúcho neste momento, né? Mas antes de ser encaminhada para a apreciação dos deputados estaduais, ela já sofreu influências de interesses de alguns setores econômicos do Estado. Por outro lado, a proposta também já é vista com desconfiança por algumas lideranças mais ligadas aos movimentos sociais, conforme informações que nós apuramos aqui na RS Rádio, e que defendem os interesses da população mais carente. Também em função da forma como vai ser feita a devolução desse valor, né, do ICMS, que é uma proposta nova aqui da reforma gaúcha. Como o senhor tem analisado o debate e a pressão sobre esse texto inicial da proposta agora na largada? Reforma tributária é um tema que mexe com todo mundo, né? Acho que é absolutamente natural, é até saudável que ele seja exaustivamente debatido. Aliás, como qualquer questão de política pública, né? Eu acredito muito no debate, né? Eu acho que as instâncias democráticas, elas têm, né, que tomar consciência, têm que apresentar suas opiniões, e é assim que se constrói as decisões, né, políticas no parlamento. Então, eu acho que o debate tem sido proporcional, né, à importância que esse tema tem. Todo mundo paga imposto de alguma maneira, boa parte dos impostos que a gente paga, muitas vezes a gente nem enxerga, né, como é o caso dos impostos indiretos, como ICMS, impostos sobre o consumo, que estão ali contidos no preço do produto, e a gente muitas vezes não se dá conta, né, nem sabe qual é o imposto que está ali dentro. Outros impostos já são até mais fáceis, digamos assim, de acompanhar, como os impostos, né, sobre a renda, sobre a propriedade, que a gente tem, né, um acompanhamento mais fácil, mas é um tema de, né, absolutamente todos, né, portanto, e é muito complexo. A gente sabe que a tributação é muitas vezes um tema difícil para a população entender. Então, todo o esforço que a gente faz, né, e essa é a filosofia do governo, é de disponibilizar o máximo possível de material, né? Então, a gente tem uma transparência com essa reforma, com cartilha,
né, com perguntas e respostas, com uma planilha, inclusive, que a gente abre linha a linha os efeitos de todas as medidas. Os projetos foram enviados em minuta antes, né, de irem efetivamente para a Assembleia. Então, eu acho que um processo é absolutamente natural, né, de questionamento. A gente tem 3 pilares nessa reforma, acho que é importante dizer, muitas vezes se fala em reforma tributária apenas sobre o quanto vai se arrecadar, né? Pode perder receita, não pode perder receita, mas o debate que a gente está fazendo é mais amplo do que esse. Ele inclui também uma preocupação com o desenvolvimento econômico do Estado, né, com a competitividade que os nossos setores produtivos têm que ter, e com uma questão social, né? Eu realmente quero destacar, e em especial quem é, né, do ramo tributário sabe, que imposto sobre o consumo é tremendamente regressivo. Os mais pobres sempre pagam uma alíquota, né, entre aspas, efetiva maior de um imposto do que as pessoas de renda mais alta. E a reforma foca muito nisso, né, no desenvolvimento econômico, na justiça social. Não é somente o quanto a gente vai arrecadar, mas como e de quem. Secretário, o grande lance dessa reforma, que é o grande ganho, que é a devolução do imposto aos mais pobres, acabou atraindo as polêmicas todas, né? A grande maioria dos partidos, do Novo ao PT, inclusive de partidos aliados, está criticando essa abordagem que seria de devolver, após o contribuinte consumir uma parcela do que ele gastou. O senhor acha que está havendo uma compreensão correta dessa proposta dentro da reforma tributária? Eu quero dizer que esse tema, que está relacionado à isenção de produtos da cesta básica, ele não é um debate exclusivamente aqui, né? Nacionalmente e internacionalmente, existem vários trabalhos que demonstram o quão ineficiente é um tipo de isenção que se pratica em cima de produtos, né? Porque quando você faz um benefício fiscal como de cesta básica, pensando em baixar o preço final para as parcelas, né, de renda mais baixa, que precisam, claro, essencialmente consumir aquilo, na verdade o que acontece é que você tem um benefício fiscal desfocado, porque você está desonerando o produto e não quem está comprando. Quando a gente vê, por exemplo, o caso do incentivo fiscal da cesta básica, especificamente no Rio Grande do Sul, ele significa uma renúncia de receita anual de 1,2 bilhão de reais, ou seja, não se arrecada ICMS pelos produtos da cesta básica de 1,2 bilhão de reais. Isso vai para as famílias, porque ele é um imposto sobre o preço final. Agora vamos olhar os estratos sociais, quem está, digamos assim, sendo beneficiado com esse valor. Bem, desse 1,2 bilhão de reais, apenas 15%, cerca de 180 milhões, significa uma desoneração para as famílias até 3 salários mínimos, que são 23%, né, da população gaúcha. Então, 15% deste gasto público, porque incentivo fiscal é um gasto público, vão para as classes sociais nos quais está se pensando quando se desonera esse tipo de produto. Quando a gente vai para os 20% mais ricos, eles capturam, digamos assim, né, eles consomem desse 1,2 bilhão de reais mais do que o dobro do que os 20% mais pobres. Ou seja, se a isenção da cesta básica que a gente tem, né, como uma política pública pensando em desonerar, se ele fosse um programa de renda, ele significaria um cheque para uma família que ganha um salário mínimo de R$130 por ano e para uma família que ganha R$31 mil, R$770 por ano. Então, imagina se o governo propusesse uma política de distribuição de renda que ele dissesse, olha, eu tenho aqui um orçamento, eu vou gastar 1/3 desse orçamento com os 20% mais ricos e 15% com os 20% mais pobres. E vou dar um cheque desse programa de renda para uma família que ganha R$30 mil, 6 vezes maior do que eu dou para uma família que ganha um salário mínimo. Há que se debater, né? E economia é a arte da escassez, é a administração de escassez. Né? Se no momento que o país vem com tantas demandas de políticas públicas como se tem, se faz sentido ter um benefício desfocado. Então, o que nós estamos trazendo para cá
inclusive uma tese de elaboração de um auditor fiscal da Receita Estadual Gaúcho. Aliás, toda a reforma, né, ela foi preparada por quadros da Secretaria de Fazenda, né, com toda a qualificação que a gente tem aqui nessa casa, que preparou uma reforma que conversa com as melhores técnicas nacionais e internacionais. Essa ideia de você reonerar a cesta básica e devolver para quem precisa está na PEC nacional, né? É praticada também em outros países. Então, eu acho que é uma ideia que, é claro, ela tem que ser debatida. À primeira vista, ela pode gerar uma reação, né? Mas ela está comprovada, né, em vários artigos de diferentes, né, matizes econômicas. A nossa ideia, né, da devolução do imposto, ela, na verdade, vai ser maior ainda do que esse benefício fiscal que hoje existe, né? E por isso que a gente vai reduzir a regressividade do ICMS. Só para voltar aos números que eu falei. Quando a gente diz que hoje a isenção de cesta básica dá para uma família de um salário mínimo R$130 por ano, a devolução que ela vai ter na nossa reforma é, no mínimo, R$360 por ano, porque vai ter um fixo mínimo de R$30, podendo chegar ao dobro. Então, nós vamos ter mais gasto, né, com essas famílias para quem precisa, ao invés da gente desonerar faixas que não precisam. Só para concluir, lá, que se você me permite, para não dizer também que a gente não está falando da sociedade como um todo, a oportunidade que a gente tem nesse momento é que, como a gente tem a retirada das alíquotas extraordinárias e a redução dos produtos de 18 para 17, na verdade, a gente vai ter menos ICMS para a sociedade como um todo. Isso está, né, na cartilha que a gente apresentou. As demais faixas de renda, mesmo não recebendo a devolução e mesmo até pagando mais em alguns produtos, elas vão pagar menos em tantos outros, né, que reduzirão a carga total. Para todas as faixas de renda, a quantidade de produtos que descerá de ICMS é maior do que aqueles que subirão como proporção da sua renda. Então, é um conceito que, embora seja, né, relativamente novo do ponto de vista de prática, a gente vai ser o primeiro estado a propor isso, ele já é consensado, né, e diversas federações empresariais têm manifestado concordar com esse conceito, como a própria Farsul, nos seus trabalhos econômicos, que é do setor de agro, né, já mencionou que é um conceito correto. Então, a gente está disposto ao debate, a convencer, porque é uma coisa que a gente acredita muito. Isentar a cesta básica aumenta a regressividade do imposto, porque ela é transferência de renda para as classes mais altas. Secretário, também a gente já ouviu comentários de que poderia ser considerado que essa devolução do ICMS, essa forma como está sendo colocada, poderia ser considerada uma antecipação de pagamento. Algumas pessoas já nos disseram nesse sentido, porque se a pessoa vai pagar antes e receber depois, seria considerado uma antecipação? Veja, como eu disse, a gente está colocando isso no conceito de uma reforma em que outros produtos vão cair. Então, quando a gente pega as pesquisas de orçamento familiar do IBGE, e a gente coloca todos os itens que estarão reduzidos imediatamente a partir de 1º de janeiro, como a conta de luz, a conta de telefone, o combustível, produtos de limpeza, todos os alimentos que estão fora da cesta básica, todo o vestuário, móveis, as compras dessas pessoas já estarão com menos ICMS a partir de 1º de janeiro. E a gente pretende começar o programa de devolução imediatamente. Então, não haverá, na verdade, esse efeito, né, de desencaixe antecipado, porque no conjunto dos outros produtos que essas pessoas consomem também, elas pagarão menos. Mas a gente, é claro, está acompanhando isso com muita, né, muito de perto, até porque a gente pretende fazer um crédito mensal, né, por meio de um cartão de compras Banricard, que é para as pessoas não precisem se deslocar, né, para uma agência bancária para sacar recursos, elas vão receber um crédito num cartão de compras que é aceito em mais de 140 mil estabelecimentos do Estado. Então, ele é facilmente utilizável. Além disso, né, quanto mais essas pessoas pedirem nota fiscal, mais elas receberão, porque a gente não quer fazer, a gente pensou num programa híbrido, nem é só um valor fixo, nem é só um valor baseado em notas fiscais, porque queremos evitar que, eventualmente, pessoas que não conhecem o programa não recebam nada, né? Então, a gente vai ter
um valor híbrido. Eu acredito que essa questão de liquidez que é colocada, ela não se verificará. Por quê? Porque não é só essa mexida que a gente está fazendo, né? Nós estamos alterando o ICMS de praticamente tudo, né? Então, a devolução do imposto, ela na verdade, ela vai mais do que devolver o recurso atualmente despendido com a cesta básica, como eu falei. Então, não se trata que a pessoa está pagando mais e depois ela vai devolver. Na verdade, ela vai receber de volta mais do que hoje ela tem de desoneração. Tanto é que a gente tem uma atenuação da curva regressiva do imposto, né? A gente vai ter uma baixa muito maior na alíquota para as famílias mais baixas. Então, acreditamos que o modelo evita, né, que as pessoas tenham problema de liquidez nesse sentido que você descreveu. Secretário, a gente sabe que em política, qualquer projeto que chega na Assembleia, ele é dissecado, ele é atacado, né? E os setores econômicos e a sociedade parte para verificar o que pode ser alterado e melhorado, né? Há algum espaço dentro do projeto de reforma do governo para que ele seja modificado antes da votação? A votação está prevista preliminarmente para o dia 16 de setembro, que é um espaço pequeno de discussão, ainda mais com a pandemia. Há algum espaço para mudar alguma coisa ou da parte do governo? Secretário, eu gostaria só de complementar essa pergunta do LAC, ou colocar junto para a sua resposta, né? Desculpa, se a Secretaria já tem algum estudo de impacto sobre a arrecadação em função dessas alterações que já foram colocadas inicialmente aí no texto inicial. Perfeito. Bom, o governo, ele não trabalha na base de surpresas, né? Nós já tivemos vários outros projetos de reformas importantes, né, complexas de serem debatidas, e eles sempre são precedidos, né, de mesas de diálogo, de apresentações prévias. A gente, né, antes, da mesma forma que em outras reformas, antes de apresentar o projeto, ele foi inicialmente apresentado para entidades, para deputados, para a imprensa. Já coletamos, né, vários comentários. Boa parte do que está ali, na verdade, não é exatamente surpresa, né? Então, a gente está trazendo para a reforma vários pleitos de entidades empresariais. As mexidas que estão no ICMS, elas são conhecidas, digamos assim, especialmente pelas entidades, a questão de DIFAL, questões de cumulatividade, benefícios que outros estados dão, a importação, a exportação. Então, boa parte desse conteúdo ele é previamente conhecido e nasceu de demandas da própria sociedade, né? Seja empresarial ou seja política. Então, nós acreditamos, né, que o espaço, o tempo de debate, ele é suficiente, até porque o tema da reforma tributária não é exatamente novidade, não é algo que surgiu assim de um lado para o outro. A gente tem, né, sempre espaço de diálogo. Seria até arrogante, né, o governo dizer que ele mandou um projeto e aquilo ali é um conjunto fechado, que é perfeito, que não tem, né, mexidas a serem feitas. A gente jamais vai dizer isso. Estamos aqui para ouvir. O que tem que ser colocado é que a gente entende, primeiro, que a gente tem que preservar esses pilares da reforma. Então, a reforma precisa preservar um patamar de arrecadação, dada a nossa situação, e também das prefeituras. Eu quero lembrar que quando a gente lida com renúncia tributária, nós temos que ter responsabilidade, porque os municípios também ficam com uma parte desse recurso, de ICMS, de PVA e até do ITCD, né, por meio do Fundeb. Então, esses três pilares, de sustentabilidade fiscal, desenvolvimento econômico e justiça social, a gente entende que tem que ser preservados. Portanto, na medida em que a gente eventualmente tire da reforma, né, questões que são estruturantes de qualquer um desses pilares, isso causará, né, um problema de consistência da reforma. Mas o debate, né, as sugestões, é claro que a gente sempre ouvirá, refletirá e dará a nossa posição. A Assembleia, afinal de contas, é soberana, né? As pessoas votam de acordo com a sua consciência, com a sua própria posição. Em relação à questão da arrecadação, nós entregamos, né, uma planilha em que a gente mostra ano a ano, 2021, 22 e 23, porque algumas medidas são em fases, né, elas não são de uma vez só, em que nós colocamos ali o impacto. Se a reforma, digamos assim, tivesse esses projetos de lei, né, que nós
enviamos. Se eles estivessem aprovados e válidos, né, em 2019, por exemplo, o último ano base fechado, a gente, caso base, né, teria menos 200 milhões de reais de receita total. Mas é claro, a gente tem que lembrar que dentro da receita do Estado, na sua RCL, que é perto de 40 bi, este é um volume que a gente pode considerar que é quase um empate, né? Qualquer movimento pequeno relativo entre um setor e o outro já pode causar esse impacto. Então, é o que a gente tem dito, né? A reforma, do ponto de vista do patamar de arrecadação, ela é neutra. Ela tem menos ICMS, mais IPVA e mais ITCD. Mas o conjunto, né, de todos esses fatos geradores desses impostos, eles tendem a empatar com a arrecadação atual. O objetivo é esse, não é aumentar a arrecadação, mas nós também não podemos reduzir. O que a gente quer fazer? Esse patamar de arrecadação que a gente tem, como é que a gente torna ele mais eficiente econômica e socialmente? Tá certo, secretário. Olha, já encaminhando aqui, o nosso tempo voa, né, Lac? Impressionante, já é 1h24, mas já encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, a gente combinou que não prenderíamos o secretário muito tempo aqui no nosso programa, mas eu queria trazer aqui, secretário, os comentários, 2 comentários e uma pergunta, que daí o senhor vai ver se tem uma relação reforma federal ou não, mas também vou linkar uma pergunta com essa. Primeiro comentário aqui do Vicente Busatti. Parabéns, secretário, pela coragem de encampar e apoiar uma ideia tão inovadora. O Estado tem que mudar e este projeto é inovador. Devido a isto, as resistências têm se mostrado com críticas errôneas. Comentário do Vicente Busatti, que é auditor fiscal também da Receita Estadual. O Celso Maliani, que é diretor, que é vice-presidente do Sindifisco RS, diretor da FENAFISCO, Federação Nacional dos Fiscos, ele também comenta: o benefício fiscal tem que chegar diretamente na conta da família de baixa renda, como única forma de impedir que ele seja apropriado por outros segmentos mais abastados pelo caminho. Bom, feito esses 2 comentários, secretário, deixa para o senhor comentar depois, se quiser, também a pergunta da Cláudia Sanseverino aqui pelo YouTube. Ela pergunta: tá, mas a tributação sobre grandes fortunas não faz parte da reforma tributária? Então, junto com essa pergunta, eu já lhe passo a palavra perguntando como a reforma tributária estadual está conversando com a federal. Perfeito. Bom, primeiro eu queria dizer que nós estamos apresentando uma reforma completa do que é de alcance de legislação estadual. Exatamente porque a gente sabe, né, que as pessoas pagam diferentes tipos de impostos. Ao invés de a gente fazer um projeto só sobre ICMS e depois a gente discute PVA, depois a gente discute TCD, nós estamos apresentando uma reforma completa para que a sociedade consiga ver, olha, do ponto de vista de tributo estadual, o conjunto é esse, né? E as propostas conversam entre si. As questões de tributação que fogem, né, a esse escopo de legislação estadual, a gente não pode encaminhar, né? Então, qualquer coisa relacionada, por exemplo, ao ISS, a imposto sobre renda, ao próprio PIS/COFINS, enfim, qualquer imposto que não seja ICMS, PVA e TCD, não cabe a nenhum Estado legislar. Por isso que alguns temas, né, que são importantes para a sociedade como um todo, não cabe ao governo estadual, né, não temos nem autonomia, né, constitucionalmente para regular esses impostos. Por isso, né, qualquer discussão sobre imposto de renda, a gente pode ter as nossas opiniões, as nossas demandas, mas elas não cabem a nível estadual. Então é isso. Terminamos por aqui o nosso programa Sindicato em Ação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais, clicar no sininho para ativar as notificações sempre que tivermos um novo vídeo para você, e também, se você é novo aqui no canal no YouTube, se inscrever clicando no botão respectivo. Muito obrigado por sua parceria, por sua audiência. Até uma próxima no Sindicato em Ação. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão.
Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.